Ele é uma coisa que é impagável. Mas quem vai dizer isso é as próprias Escrituras. Mas eu vou começar por uma situação aqui, só para nós entendermos aqui. Eu vou ler um contexto, depois nós vamos entrar em Mateus 18. Vou ler um contexto, não, vou ler só um versículo, não precisa os irmãos abrir, né? Ou então alguém pode abrir 2 Samuel capítulo 12, verso 30. Se alguém puder abrir mais de uma tradução, para nós vermos aqui se algum de vocês tem o que eu quero procurar, o que eu quero dizer aqui, né? Deixa eu ver se é o verso 30. 2 Samuel capítulo 12, verso 30. Vou abrir aqui em duas versões minhas. Eu tenho 4 versões com essa do papel aqui. Estava lendo ali no celular, né? Mas 2 delas fala disso, ó. Eu vou ler aqui, se alguém tiver uma tradução diferente, por favor, fala depois aí. 2 Samuel capítulo 12, verso 30. Segunda Samuel 12, verso 30. Amém? Eu vou ler aqui. Muito obrigado. A recompensa vem do céu, Senhor. Ele tirou a coroa da cabeça de Malcã. Ela pesava cerca de 30 quilos, com o seu ouro e suas pedras preciosas, e foi posta na cabeça de Davi. Ele levou grande quantidade de espólio da cidade. Vou ler na outra tradução aqui, King James, está dizendo o mesmo versículo. Em seguida tirou a coroa da cabeça de Malcã, Deus e rei dos filhos de Amon, e esta em ouro maciço pesava cerca de 35 quilos, isto é, um talento. Toda ornamentada com pedras preciosas, e ela foi colocada sobre a cabeça do rei Davi. Levou também Davi de Rabá grande quantidade de bens, como espólio de guerra. Alguém tem outra tradução aí? Por favor, Abel. Pronto. Onde é que eu quero chegar? Nessa tradução judaica diz que o peso da coroa era em torno de 30 quilos. Nós vamos falar de coroa, de ouro. Nessa tradução King James diz que, apesar de em torno de 35 quilos, isto é, um talento. Um talento, eu quero me amarrar nesse talento. Tem outras traduções de vocês, devem ter lido aí, que não tem o peso em si em quilos, mas tem dizendo que pesava um talento. Qual? Pronto, mas está dizendo que quer dizer um talento? É. Mas tem a palavra talento na de vocês? Não? A sua tem? Certo. Pronto. Se vocês pegarem as traduções antigas, vocês vão ver o nome talento lá. Pronto. Porque botou o peso que foi para dar mais, hoje em dia, um entendimento. Mas a palavra lá é um talento. Ok? Um talento. Um talento, eu li extra Bíblia. Eu li muito, eu estou lendo aqui na Bíblia porque a base tem que ser da Bíblia. Né? As outras versões que eu tenho aqui só fala de talento. Que pesava a coroa em torno de um talento. Um talento, ok? É nisso que eu quero falar. Eu peguei para ter base, não preciso ter contexto nisso, é só uma informação. Nós vimos aqui. Tem outro texto também em 2 Reis que fala que eles receberam 2 talentos de prata, outras dizem que 2 talentos que pesavam em torno de 34 quilos cada. Eu não sei que coroa louca é essa, só entrar, abrir a aspa aqui, como é que o cabo aguenta uma coroa dessas de 34 quilos na cabeça. Eu acho que ele só colocava ali, né? Isso, por alguns instantes. Mas Davi colocou na cabeça e levou. Mas não é isso que eu quero me agarrar.
Eu quero me agarrar, eu li, o talento é a maior medida de valor. Até onde nós conhecemos aqui, que o número é infinito, mas até onde nós conhecemos, nós vimos falar já de trilhões. Não é verdade? Trilhões, né? Que é assim o que nós vimos falar. Viu os Estados Unidos falar em grandes volumes de dinheiro, a China falando de trilhões, 15 trilhões, 50 trilhões de dólares, que se for transformar em reais, dá 300 trilhões de reais. É um negócio que você não sabe que esse dinheiro existe. Bom, por que eu estou falando de talento? Talento era uma coisa que tinha valor, era uma medida de muito valor. Denário, até onde eu sei, era medida de menor valor. Pelo que eu estudei, esta Bíblia, pelos historiadores, era em torno de 6.000 denários para se ter um talento. Entenderam? 6.000 denários. Estou falando dos valores, daqui a pouco nós vamos agora, já lá para Jesus, ele fala em talento, e nós vamos entender mais um pouco, né, do que significa isso, né? E o talento existe em outras épocas, em Israel, em outros países em volta, que um talento custava em torno de 45 quilos, chegou a custar 75 quilos de ouro. Ouro naquele tempo era valioso, em qualquer época é valioso. Eu procurei saber. Por que eu estou falando nisso? Eu vou falar de números, porque eu quero que entre na nossa cabeça a intensidade da mensagem de Jesus, que ele quis falar. Das coisas que têm valor. O ouro tem valor? Não. Mas ele faz analogia e parábolas com isso. Eu ouvi essa semana, uma grama de ouro está em torno de R$328. De 300 a 328, uma grama. Quando a gente compra folheado, né, dependendo dos quilates ou os quimorde lá que tem no ouro, né, uma aliança com só folheada ali, basicamente um par de alianças, 5, 6 mil reais. Dá para se entender por quê. Uma grama de 300 e poucos reais, por mais que seja folheada, pega 10 gramas ali, vai 3 mil reais. Tem a nota fiscal, tem os impostos, tem os serviços, 5, 6 mil reais em duas alianças. E por baixo é ferro, ou folheado com outro material, está em crosta, mas não é 100%. Mas esse valor que eu estou dizendo é o ouro puro, o ouro puro. A gente vê que os bancos guardam, os bancos centrais guardam aqueles tijolos de ouro mesmo, né? Barras de ouro mesmo, aquilo é ouro maciço, tá? Então, fazendo essa conta, vamos fazer essa conta para hoje. Vamos botar, um falou, aqui fala que é 30, o outro fala que é 34, o outro fala que é 35. A história mostra que em algumas épocas valia 45, 55, 58, 75 quilos. Mas vamos botar em 30 quilos, que foi uma das traduções que falou em torno de 30 quilos. Então, se uma grama é 300 reais, vou tirar os 28, 300 reais. 1 quilo é quanto? Uma grama é 300 a 328 reais do ouro hoje. 1 quilo, 300 mil. Literalmente isso, 1 quilo, 300 mil. 30 quilos vezes 300 dá 9 milhões. Ok? Estou botando os preços bem baixos. Nós vendemos o nosso ouro bem baixo. 9 milhões de reais, um talento. Um talento. Agora vamos lá para o mestre. Mateus capítulo 18. O ouro tinha muito valor naquele tempo. Não teve nenhuma época que eu conheço no mundo que o ouro, a prata não tivesse valor, ainda mais hoje, né? Mateus capítulo 18, meus irmãos. Mateus capítulo 18. Vou já dizer aqui o versículo, só um instante. Vamos começar do verso 21. O verso 21, o Senhor fala de perdoar, mas o contexto continua. Nós vamos prestar atenção se isso é fato ou não, ok? Verso 21, Jesus está lá em determinada situação, e Pedro diz assim: então Quefa, que é Pedro, né, aproximou-se e lhe disse: Rabi, que é mestre, né,
Quantas vezes poderá meu irmão pecar contra mim e eu terei de perdoá-lo? Umas 7 vezes? Aí verso 22, não até umas 7 vezes. E Yeshua respondeu, mas 70 vezes 7. Por causa disso, o reino do céu pode ser comparado. Você está vendo como o talento está relacionado ao perdão e ao valor que isso tem. Aí ele diz, Pedro, o perdão não só, mas umas 7 vezes 70. Mas quando ele continua, ele vai dizer que esse negócio não tem preço e não tem fim. Vamos lá. Verso 22, né? Cadê? Verso 23. Por causa disso, o reino do céu pode ser comparado a um rei que desejava acertar contas com os seus representantes. Ok? Então, ele está dizendo, o reino dos céus é comparado a esse rei que vai prestar conta com os seus representantes. Nós representamos o nosso Senhor? Amém. Ele está dizendo claramente isso. Ele está fazendo uma parábola, uma representação, uma comparação, mas está dizendo, o reino do céu é exatamente assim. Vai chegar um dia que eu, como autoridade máxima, ele, né, o Senhor, sentará com nós e vamos prestar contas. Prestar contas. Nós vamos seguir em frente. Verso 24. Imediatamente trouxeram à frente um homem que ele devia, nessa tradução, muitos milhões, nessa tradução judaica. Como é que está na sua aí? Quanto, menino? Quanto, menino, que você deve o Senhor? Soma aí, que eu não sei somar não. Quanto é que dá? Que é um talento, nós vendendo barato é 9 milhões. Impagável. Hã? Um talento é 9 milhões de reais, se fosse hoje, de ouro. Aí tu pega 9 milhões, eu tentei estar na calculadora, não consegui entender não. Por isso que eu falei no valor que Jesus estava falando para eles. Viu como valia naquele tempo? Eu estou dizendo assim, os meus representantes chegaram até mim e eu vou prestar conta com eles. Eles chegam com uma conta para mim impagável, impossível. Mas é o que é que a pessoa fala? Verso 23, 25. E pelo fato de não poder pagar, o patrão ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e todas as suas posses fossem vendidos para pagar a dívida. Isso aqui para mim tem muito significado. Tem muito significado isso aqui. O Senhor está falando aqui, o Senhor está falando que esse patrão, esse homem lá, esse rei, ele viu que o cara não tem condição de pagar. E ele disse assim, pega a família, pega os filhos e tudo que ele tem, tá? Para pagar. Meu irmão, isso aqui tem tanto peso, porque de modo analógico eu posso ver que tudo que você faz, tudo que você deve ao Senhor Jesus, e eu também, todos nós, se nós não recebermos dele o perdão impagável, você colocou em sério risco a sua esposa, os seus filhos e tudo que você tem, o que você é. E mesmo assim, depois que tudo isso for por água abaixo, você ainda continua devedor. Pode olhar que é isso que ele está querendo dizer. Porque o Senhor Jesus não vai dizer, não vai ser literalmente, você me deve, que você não se arrependeu e tal, uma conta impagável. E por causa disso, vou pegar seus filhos, sua mulher e tal. Não é isso. Mas se a gente não mudar de vida, e se verdadeiramente a gente não compreender o perdão que nós recebemos, nós colocamos em sério risco a mulher, os meninos e tudo que está em volta. E até o nome que a gente carrega dizendo que é crente. É sério isso aqui que Jesus está falando. É muito forte, é muito intenso. Porque se isso não tivesse relacionado, ele não colocaria para ele pagar, botar as mulheres e os meninos e tudo. Verso 26 agora, né? Verso 26. Entretanto, o servo se prostrou diante dele. Seja paciente comigo. Ele implorou, e eu lhe pagarei tudo. Aleluia. Por causa da compaixão por ele, o Senhor deixou e fez o quê? Podia ter aqui, perdoou a conta impagável. Perdoou-lhe a dívida. É o que nós fizemos
É o que nós temos que ter consciência disso, do valor sem precedente do que Deus nos concedeu. E quando Ele perdoou isso, os nossos filhos, a nossa esposa e tudo que nós somos e temos, graças a Deus estão fora disso e tem toda a possibilidade de também serem salvos e transformados, estarem conosco. Porque eu não quero estar salvo só eu, não é que não é questão de querer. Eu quero que não só a minha família, mas todo mundo está em volta. Então, quando você e eu pedimos perdão a Deus verdadeiramente, Senhor, não consigo pagar o que o Senhor pode fazer por mim, só o Senhor pode. Ele está declarado mostrando que é Ele isso aqui. Porque uma pessoa demonstrou quem é esse chefe, esse patrão aqui, e olhar para o cara só porque o cara pediu perdão sinceramente, e ele disse: risquei tua conta, cara, impagável. Risquei, total. Vai em paz. Compaixão. Compaixão eu já falei, que aí os irmãos sabem. Compaixão, o patrão ali, o Senhor, se condoeu da tua dor, do teu débito, do teu sofrimento. Sentiu no ser, é o que Deus sente de nós. Vai, te perdoei, vai em paz. Mas olha o que acontece em seguida. Por que eu estou falando isso aqui? Para a gente começar a pensar. Às vezes a gente não consegue perdoar o vizinho do lado. Nós somos tão, me perdoe, nojentos e insignificantes. Olha o que acontece em seguida. Qual é o versículo? 27. 28. 28. Isso. Mas assim que o servo saiu, encontrou um de seus companheiros que ele devia uma soma irrisória. Como é que está na sua Bíblia aí? 100 denários, ó. 100 dinheiros, pronto, tem uns que é assim. Aqui, nas traduções mais antigas, 100 denários. Aqui na judaica diz uma conta irrisória. O que eu falei? Um talento são 6.000 denários naquele tempo, valia. Para me ter um talento, que era 9 milhões de reais, eu teria que ter 6.000 denários. E um companheiro dele, um irmão dele. Nós aqui, juntos, ou alguém aqui do nosso bairro, devia uma conta irrisória, insignificante, desprezível, mixaria. Isso. Mas o que o cara faz? Ó? É o que o cara faz. Ó. Agarrou e começou a sufocá-lo, gritando: devolva-me o que me deve. Verso 29. Seu companheiro caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele se recusou e, em vez disso, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Está vendo como nós somos? Nós não sabemos ainda, ou às vezes nós se esquecemos do valor impagável do que nós recebemos. Nós deveríamos estar exultantes. E qualquer coisa que pudesse acontecer em nossa volta, sem nenhuma falsa modéstia ou sem nenhuma falsa humildade, mas com toda seriedade. Não se preocupe, meu irmão, minha irmã. Não se preocupe com o que aconteceu. Eu também já fiz isso com outras pessoas. Já recebi perdão de contas maiores. Esquece, vamos seguir adiante. Esquece mesmo. Não sei se alguém tem aqui mágoas contra alguém, seja com o marido, seja com a mulher, com alguém. Mas essa palavra aqui eu tenho remoído alguns dias, me sondando e perguntando assim: ó, Senhor, eu acho que não tenho mágoa de ninguém, mas eu não tenho mesmo não, Senhor. Eu acho, Senhor, que eu estou em paz com todos, mas é verdade, Senhor? O Senhor quem pode me dizer, né? Porque é triste que no nosso meio, nós como seres humanos, nós recebemos um perdão e riscou uma conta impagável, e nós ficamos nos apurrinhando e ficando doentes com coisas, quando a gente vê dessa forma, insignificantes, irrisórias. Mas irmão, ele falou contra mim, ele mentiu, ele disse que eu era ladrão, que eu era mentirosa, ou que ele me magoou, falou um monte de palavrão, coisa e tal. Aí eu olho de novo para a conta, valha meu Deus do céu, que conta medonha é essa? Eu olho aqui, fica tranquilo, irmã, vamos orar, é só 100 denários.
Mas ele cuspiu na tua cara, ele te esculhambou, ele te roubou. A minha mãe me magoou, todo dia ele me machuca. Eu olho de novo aqui. Valha, meu Deus. Bicho. Porque a conta é impagável. Ele concedeu a você e a mim, se nós continuarmos na coisa, na posição. A eternidade. Isso não se compra. E eu vou dizer uma coisa para vocês, que vocês colocam no coração de vocês com toda certeza. Existe um ensino, existe um conceito, um entendimento, uma coisa, assim que, quando eu era crente, isso ainda estava na minha cabeça, mas já saiu. De que parece que quando Jesus voltar, ele bota nós em corpo glorificado, nós escapemos do inferno. Aí nós, já é bom demais, e é excelente mesmo, excelente. Mas parece... Existe um conceito mundano, misturado com outras religiões, que parece que nós vamos ter um bocado de asinha, estamos diante do rei, e dando só glória, 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 aleluia, glória, glória a Deus, aleluia. É muito medíocre pensar que na eternidade, com o dono da vida, você restaurado como Adão, o pai dele aqui, antes de pecar, entendeu? Né? Antes de pecar, andava com ele. Já pensou Deus chegando para você, meu filho, contar projetos e planejamentos que nós temos aqui, sem fim? Não pense que nós vamos estar lá diante dele só. Não, meu irmão, tem propósitos e projetos na eternidade magníficos. Eu só escapei do inferno, tá bom para mim. Não, o Senhor não tem tanto propósito para nós, meu filho. E agora que vocês podem se aproximar a mim, porque vocês estão lavados, remidos e restaurados pelo sangue do meu filho, pelo caminho. Eu fiquei tão maravilhado quando o Océlio botou aquele nome, porque ele também entendeu. Eu sei que os irmãos também entenderam, porque Jesus é conhecido no passado, tanto no Antigo como no Novo Testamento, o caminho. E tem hora que ele abre a boca e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ou vem ao Pai. Não tem jeito. Mas como nós amamos e tememos e buscamos obedecer a Deus como Jesus assim fez, seremos também, como a Bíblia também diz, ele foi a primícia de todas as coisas. Ele foi o que morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia e nunca mais morre. Está ressuscitado à destra do Todo-Poderoso. E aqueles que o servem, o seguem, está recheado de texto na Bíblia. Também serão a sequência dos acontecimentos. Ele é a primícia e nós somos a sequência. Também passaremos por isso da mesma forma. Ficaremos em corpos glorificados com ele, né? Então, não se engane, quando Jesus voltar, ele vai mudar tudo isso aqui maravilhosamente, como o Pai sempre quis, antes do pai dele aqui pecar. Eu estou brincando aqui, só brincando, né? Só porque, né, que é o Abel. Mas nós, os seres humanos, atrapalhamos o propósito de Deus aqui. Mas quando Jesus volta, ele organiza esse negócio aqui, deixa show de bola como Deus, o projeto vai ser restabelecido, total, pleno. Por isso que tem uma hora que em Romanos diz, acho que é em Romanos, que Paulo, inspirado pelo Senhor, diz que toda a humanidade, toda a criação, tudo, as estrelas, tudo que acontece estão gemendo de dor, os animais, tudo. E nós em pecado ainda, assim, pecadores, gemendo pela restauração, transformação dos filhos de Deus. O que é a transformação dos filhos de Deus? A vida dele. E aí nós sermos como deveria ser no começo, que foi rompido, corrompido. E aí o que acontece? Deus foi embora, prestou atenção? Não foi ele que jogou nós na terra aqui não, ele estava mais nós. Quando nós erramos, uma desobediência, ele, para não nos destruir, se separou de nós. O que é que os textos falam direto, que a gente vê? Quando alguém faz alguma coisa que agrada a Deus, aí ele olha para nós e resplandece o rosto sobre nós. Quando a gente erra, ele se afasta, porque se ele vier ver as nossas imundícies, ele acaba nos destruindo. Por isso que ele enviou o Filho. O Filho é o caminho, ligação, fundir. Jesus é aquela cola que se agarrou. Por isso que tem hora que ele fala em João capítulo 14, 15, 16, ele diz: eu e o Pai somos um, e vocês comigo são um, e nós três somos um. É nós, o Senhor e ele. Mas tu continua com o CPF, e eu também, e Jesus é o Filho do Altíssimo, e o Eterno está lá na sua majestade, mas em comunhão somos um, né? Aí o que acontece, né?
O que acontece aqui, ó, quando os outros servos, verso 31, quando os outros servos companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor convocou o servo e disse: servo perverso, perdoei toda a sua dívida, porque você me implorou que o fizesse. Você não deveria ter misericórdia do seu companheiro, como eu tive misericórdia de você? E irado, olha aqui como o Senhor está. E irado, seu Senhor o entregou aos carcereiros para ser punido até devolver tudo o que devia. Dessa forma, meu Pai Celestial tratará vocês, a menos que perdoe de coração ao seu irmão. Mateus capítulo 6, nas versões mais antigas da oração, que o Senhor dá uma oração instrutiva, um começo, o Pai Nosso, nós sabemos de criança: perdoai as nossas dívidas, assim como o quê? Nós estamos perdoando nossos devedores. Está vendo como tem a ver com valor? O perdão que Deus dá tem muito valor, e você tem toda a capacidade de perdoar também. Mas nós, na hora que abrimos a boca e falamos a oração que Ele deu como um exemplo para nós, que é maravilhosa, Senhor, você está declarando, você está dizendo: Senhor, pode olhar para mim, igual o salmista fala. O salmista tem hora que diz assim: Senhor, olha para mim, se eu tenho algum caminho mau, se eu tenho corrompido, e me castiga devidamente se eu tiver feito isso. Rapaz, é forte falar isso. Pois na hora que nós ora essa oração aí, nós estamos falando a mesma coisa. Senhor, perdoa. Nós já estamos dizendo que nós já perdoemos, cara. Perdoa nossos pecados, nossas dívidas, assim, as nossas dívidas desempagáveis diante do Senhor, assim como eu perdoei também as dívidas que o Abel me deve, de qualquer coisa que ele tenha feito a mim, seja de dinheiro, sei lá, seja de que for, sei lá. Eu fico, Nefel, o Abel me deve, isso não vai acontecer em nome de Jesus, mas eu estou falando só uma analogia. O Abel me deve, aí aí uma hora eu vejo que o Abel não vai poder pagar, por exemplo. Aí eu tenho que ter consciência, eu vou matar. Entendeu, Abel? Entendeu? Porque quantas e quantas coisas também a gente não conseguiu pagar também. Já aconteceu isso comigo. Se alguém disser que isso não aconteceu, você foi um sortudo, porque eu com 47 anos. Hoje uma coisa para vocês aqui interessante. Uma coisa para vocês aqui foi marcante para mim. É uma experiência. Me lembrei disso aqui, toda vida me lembro, chega a me arrepio. Eu acho que eu já contei aqui, mas vou contar de novo. Em 94 eu não tinha nada. Assim, eu não tinha nada assim. Eu era um meninão, ainda nem casado era, solteiro, e briguei lá com meu pai. E ele liberou um João Luiz, que é um padre meu, né, amigo e tal. E aí ele me chamou para botar um botequim de lanche, de cachaça lá no Posto Carioca. Não sei quem conhece o Posto Carioca aqui, no Parque São José. Meu pai tinha um terreno lá, tinha um imóvel lá nesse terreno. E o pai liberou para nós. Ele não tinha dinheiro, eu também não. Ele arrumou um emprestado lá com o pai dele. Nós botamos um botequim de cachaça. Um botequim mesmo. Era um botequim de cachaça. Tinha uma empanada cheia de palhaço, parecia um circo. Mas aquele não foi comprado de propósito, não. Foi porque foi o pano de chita mais barato. Tinha uns tijolos. Eu fazia os caldos, ele também. Aprendi com ele, sabia cozinhar. Nós dormíamos lá dentro. Esse bar nem banheiro tinha. Nem banheiro tinha. O pessoal rodeava, ia fazer lá, as mulheres iam lá, os caras iam pastorar. Desse jeito, ali mesmo no Parque São José, né? Mas não é isso que eu quero dizer. O meu avô, que já se foi, pai da minha mãe, em 94, R$90 hoje é até um dinheiro bom ainda, assim, mas em 94 para 95, que foi logo depois de eu ver, até doido, era mais de um salário, mas eu acho. Se você olhar, você vai ver lá. Isso. Pois é, exatamente. Isso. Aí uma cerveja, eu não que esqueci, uma cerveja naquele tempo era R$1, ó. Seria 90 cervejas, que sei lá quanto é que é uma cerveja hoje, mas dá um dinheiro bem esticadão, né? Pronto. Era uma moeda, né? Aí o que acontece? A minha mãe falou com o meu avô, com vergonha, ele me arrumou R$90. Dá para ajudar lá. Ele me arrumou. Depois eu pago, vô. E eu nunca paguei, e eu tive condição de pagar, eu nunca paguei. Toda vez que chegava diante dele, eu ficava com a vergonha medonha. E nas primeiras vezes, depois eu pago, eu disse: tem problema não, não tem problema não. E eu sei que meu avô ajudou os filhos dele, ajudou um bocado de neto, ajudou mesmo. E tinha uns que sugavam, né? Aí o que acontece? Eu nunca paguei. Isso tudo me incomodou.
Me incomodava. Aí meu avô morreu e eu nunca paguei R$90. E eu poderia ter pagado 1000 vezes R$90. Assim, 1000 vezes eu ter pago. Não tinha dado condição. Mas aquele negócio, aí quando eu me converti, aí que me fez mal mesmo, que eu não devolvi 90. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Deus é bom. O Senhor é bom. Ele deixou uma aposentadoria excelente para minha avó, né? Mas a minha avó, muita gente em volta, filhos com dificuldade e tal, e o dinheiro dela, o plano de saúde muito caro, né? E ela doente. E hoje a gente estava na condição melhor, trabalhava lá na empresa do meu pai e tudo. E na condição melhor e tal, e a minha mãe disse que ia ajudar e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Aí o meu tio, que é um bem organizado lá, o Zé Bernardo, ele disse: meu querido, vocês, a Marta disse que vocês vão pagar e tal, vocês podem pagar um valor aqui específico de uma determinada coisa que pra você ficar sabendo, para os outros não mexerem no dinheiro, que tem um bocado de irmão que e tal, né? Aí tá. Aí, quanto é, tio? É R$1.090. Rapaz, cheguei e me assustei. Eu disse para Juliana: Juliana, Deus em memória está fazendo honrar meu avô. Porque na hora Deus fez me lembrar, porque me incomodava depois de ser tá pago os R$90 dele. Aí os 90 é muito significativo, um valor. E na hora, era uma coisa tão marcante para mim que na hora. Aí eu paguei o meu avô com juros e correção monetária em memória à minha avó. Para minha avó, para ajudar a minha avó. Entendeu? O Senhor é bom, ama. Vai chegar um dia que talvez você se lembre de alguma conta que você não pagou, e você com muita alegria, meu irmão, você pode até não se lembrar, mas está aqui seu dinheiro. Né? Amém? Ou então alguém diz: irmão, esquece. Né? O meu avô nunca me cobrou, mas isso foi marcante para mim. Mas é isso, o Senhor, ele te perdoou magnificamente, a mim também. Mas tem outro texto ainda tão bom quanto esse, Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Você se lembra da parábola dos talentos? Glória a Deus.